Fala, torcedor tricolor, bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. Respira, torcedor! Porque sábado no Morumbi esteve de tudo, tensão, nervos à flor da pele, sofrimento, VAR e, enfim, alívio. O São Paulo venceu o Grêmio por 2-1 e, além dos 3 pontos valiosíssimos, o tricolor conseguiu finalmente espantar um fantasma que vinha assombrando a gente no Brasileirão, os pênaltis perdidos. É isso mesmo, porque foi justamente de pênalti que saiu o gol da vitória. André Silva, no fim do segundo tempo, colocou a bola na cal, respirou fundo e mandou no fundo da rede. Gritamos, vibramos, explodimos! Um grito preso desde aqueles lances frustrantes contra o Sport e o Fortaleza. Um grito engasgado pelos erros que custaram pontos. Mas agora não! Agora foi gol, foi vitória, foi respiro. Para entender o peso desse gol, tem que lembrar o que vinha acontecendo. Contra o Sport, Caleri foi pra bola e perdeu. Contra o Fortaleza foi a vez de Ferreira desperdiçar. E a gente ali torcendo, sofrendo, pedindo que alguém resolvesse essa parada de uma vez? Porque, olha, não dava mais pra ver pênalti e já esperar o pior, Zubeldia tava incomodado. A gente via isso nas entrevistas, nas coletivas, nos gestos à beira do campo. E com razão, né? 2 pênaltis perdidos em jogos apertados. 2 pênaltis que podiam ter mudado a história das partidas. Não dá pra viver com essa dúvida eterna sobre quem bate. Era preciso definir. E ele definiu. Contra o Grêmio, a ordem estava clara. Tinha lista, tinha hierarquia. André Silva era o primeiro nome. Depois dele, vinha Oscar. E na sequência, Luciano. E foi certinho assim. Quando o Luciano sofreu o pênalti, ninguém titubeou. Bola na mão do André, confiança, foco, bateu com categoria, gol! É importante demais essa clareza. Zubeldia explicou direitinho depois do jogo. Disse que gosta que o centroavante bata o pênalti. E olha, faz sentido, o camisa 9 tem que ser decisivo. E se tem confiança, vai lá e resolve. Só que contra o Sport foi o Caleri e deu ruim. Contra o Fortaleza, Ferreira bateu mesmo com o André em campo. Confusão total. Agora não. Agora é oficial. A ordem é André, Oscar, Luciano. Aliás, a fala do treinador foi muito reveladora. Disse que também considera o perfil de quem vai bater. Se for um meia de bola parada, tipo Oscar, pode ir. Se for um 10, um cara frio, experiente também. E ainda mencionou o Lucas Moura como outro possível nome se estiver em campo. Mas no sábado, com o Luciano já muito conhecido do goleiro adversário, ele preferiu evitar. Estratégia! E é isso que faltava no São Paulo. Estratégia, coerência. Porque não dá pra improvisar na hora da pressão, não dá pra decidir no calor do momento. Pênalti é psicológico, é treino, é frieza. E agora a gente tem um batedor oficial. Tem alguém que assumiu o papel. André Silva, o nome da noite. E se engana quem pensa que foi só um gol. Foi um gol que representou muita coisa. Representou superação, representou evolução do time, representou a confiança do elenco no comandante. Representou que a gente está aprendendo com os erros. E principalmente representou 3 pontos suados, mas justos. O torcedor tá começando a ver identidade nesse time, tá começando a ver padrão, e num campeonato tão equilibrado, cada detalhe importa. E agora, esse detalhe dos pênaltis parece ter sido resolvido. Amém! André Silva mostrou personalidade, chamou a responsabilidade, foi lá e fez. E pode apostar, torcedor, nos próximos jogos, se pintar um pênalti, é ele que vai pra bola. E a gente vai respirar um pouco mais aliviado, porque agora tem ordem, tem critério, tem comando. O São Paulo tá voltando a ter cara de time competitivo. E a vitória contra o Grêmio foi mais um passo nessa caminhada. Um jogo grande, contra um adversário forte e com um roteiro cheio de emoção. Do jeito que a gente gosta. Do jeito que o futebol pede, mas acima de tudo foi um jogo que mostrou maturidade, que mostrou que dá pra confiar, que mostrou que o São Paulo tá sim no caminho certo. Com erros, claro, mas aprendendo com eles. Agora é manter o foco. Por quê? O campeonato é longo, as batalhas continuam e cada jogo vai exigir esse nível de entrega, de organização, de sangue nos olhos. Mas uma coisa é certa,
Se a gente seguir nessa pegada, vai ser difícil segurar esse tricolor. E que venham mais pênaltis, que venham mais chances de gritar gol com alma. Porque agora, pelo menos, a gente sabe quem vai bater e, melhor ainda, sabe que tem qualidade para fazer. Vamos, São Paulo! A torcida tá junto, acreditando, cobrando, vibrando, porque é assim que tem que ser sempre. Avante, tricolor! Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. E aí, nação tricolor, preparem o coração porque a notícia que está circulando nos bastidores do Morumbi pode deixar qualquer São Paulino em êxtase. Um dos volantes mais promissores e em alta do futebol brasileiro pode estar muito perto de vestir o manto sagrado do São Paulo Futebol Clube. Isso mesmo, Richard Rios no São Paulo até 2028 é o rumor que está tomando conta das redes sociais, bastidores da imprensa e até dos corredores internos do clube. Se confirmado, esse pode ser um dos maiores acertos da diretoria tricolor nos últimos anos. E o melhor, com contrato longo até o fim de 2028. Agora segura essa emoção, torcedor, que vem muita informação quente pela frente. O nome de Richard Rios já vinha sendo ventilado como possível alvo de clubes brasileiros e até de alguns europeus, mas nas últimas semanas, o que antes era apenas especulação, começou a tomar contornos muito mais sérios, especialmente com o São Paulo, aparecendo como destino provável. O volante colombiano, que se destacou intensamente com a camisa do Palmeiras, começou a atrair olhares atentos da diretoria são paulina após uma sequência de boas atuações e pelo perfil que casa perfeitamente com a filosofia do técnico. Zubeldia, fontes internas, garantem que há conversas em andamento. E mais, os termos de um contrato até dezembro de 2028 já estariam, segundo a apuração, praticamente redigidos. A proposta envolveria um projeto esportivo sólido, protagonismo no elenco e uma valorização salarial que agradou muito ao staff do jogador. O São Paulo quer Richard não apenas como reforço imediato, mas como pilar de um meio-campo dominante pelos próximos anos. O que torna tudo ainda mais empolgante para o torcedor é o momento atual do tricolor. Com um elenco cada vez mais competitivo, a chegada de um volante com intensidade, força física, técnica refinada e personalidade dentro de campo seria o encaixe perfeito para dar aquele salto de qualidade que falta para brigar por títulos ainda maiores. E vamos combinar. Ver um jogador do calibre de Rios vestindo a camisa do nosso São Paulo é para deixar qualquer torcedor em estado de euforia. E não é só pela bola que o colombiano encanta. Richard Rios também é conhecido por sua postura fora de campo. Um atleta dedicado, focado, que tem o perfil de liderança silenciosa, daqueles que não falam muito, mas que impõem respeito com entrega e desempenho. Esse tipo de jogador é ouro puro num vestiário que busca maturidade e coesão. Nos bastidores, há quem diga que a diretoria já vem trabalhando em silêncio há meses nessa negociação. E não seria surpresa se o desfecho positivo acontecesse de forma repentina, como tantas vezes já aconteceu com reforços do tricolor. Afinal, a nova gestão do clube tem mostrado competência e agilidade para fechar com nomes estratégicos sem fazer muito alarde. A expectativa da torcida também joga a favor dessa possível contratação. Nas redes sociais, basta uma menção ao nome de Richard Rios com a hashtag #RiosNoTricolor para que a torcida exploda em apoio e pedidos para que a diretoria vá com tudo. A mobilização espontânea mostra o quanto o jogador é bem-vindo e desejado pelo torcedor são paulino. Outro ponto que reforça a chance real do negócio acontecer é o momento do Palmeiras. Apesar de ainda ter contrato por lá, Rios não vive a fase mais consolidada no elenco de Abel Ferreira, que tem optado por outras peças em momentos decisivos. Esse possível espaço aberto pode ter sido o gatilho para a aproximação entre o staff do jogador e o São Paulo. O tricolor, por sua vez, enxerga em Richard a chance de ter um meio-campo mais físico e competitivo, especialmente em competições.
como Libertadores e Brasileirão. O jogador pode atuar como primeiro ou segundo volante, oferecendo versatilidade e consistência tática ao esquema de Zubeldia. Vale lembrar que Richard Rios já foi alvo de clubes europeus e que recentemente houve sondagens de ligas como MLS e até da Arábia Saudita. Mas o que pesa a favor do São Paulo, neste momento, é o projeto esportivo consistente e a vitrine de visibilidade que o clube proporciona, especialmente pela grandeza e história que o tricolor carrega em competições internacionais. O São Paulo, nos últimos anos, tem se reinventado no mercado. Contratações como Lucas Moura, Caleri, Rafinha, entre outros, mostraram que é possível montar um elenco forte com peças de peso, desde que haja um planejamento por trás. E a chegada de Rios seria a cereja no bolo desse processo de reconstrução gloriosa que estamos acompanhando com tanto orgulho. O perfil técnico do jogador também agrada demais. Rios é combativo, mas tem boa saída de bola, passe vertical e até finalizações de fora da área. Sua presença intimida adversários e protege bem a defesa. É o tipo de atleta que agrega e melhora o rendimento dos companheiros ao redor. Além disso, sua experiência com a seleção colombiana é um diferencial. Mesmo jovem, Richard já tem vivência internacional, o que pode ser crucial em partidas de Libertadores, onde o psicológico conta tanto quanto a técnica. E no Morumbi sabemos bem que tradição e peso da camisa fazem a diferença. A torcida, como sempre, já começou a sonhar alto. Imagina só um meio-campo formado por Pablo Maia, Rios e James Rodrigues? É de dar arrepios. Um setor de campo que une juventude, experiência e inteligência tática, com capacidade para ditar o ritmo de qualquer jogo. Nas redes, o nome de Rios já é um dos mais comentados do dia, com páginas de torcedores fazendo edições do jogador com o uniforme do tricolor, vídeos de boas-vindas e mensagens de apoio. O clima é de ansiedade, mas também de otimismo. A sensação é que agora falta pouco. A diretoria ainda não confirma oficialmente as negociações, mas também não nega. E quando o silêncio reina nos bastidores, geralmente é sinal de que algo grande está sendo costurado. A torcida já aprendeu a identificar esses sinais e dessa vez a fumaça é forte demais para ser só boato. Richard Rios também é visto como uma peça importante para a renovação do elenco, pensando nos próximos 3 anos, com Rafinha se aproximando da aposentadoria e outros veteranos já em fase de transição. O colombiano pode assumir um papel central não apenas em campo, mas como liderança no grupo. Outro fator que fortalece a negociação é o bom relacionamento entre as diretorias. O São Paulo, nos bastidores da Liga Forte União e outras reuniões estratégicas do futebol brasileiro, tem mantido pontes diplomáticas importantes com outros clubes, inclusive o Palmeiras. Isso pode facilitar a costura do negócio. Há também a possibilidade de o São Paulo envolver jogadores ou compensações financeiras para viabilizar a transferência. O clube, que vem se reorganizando financeiramente, tem mostrado criatividade e ousadia em suas negociações, o que aumenta as chances de sucesso nessa investida. Se tudo correr como o esperado, a apresentação de Richard Rios poderia acontecer ainda durante o período de transferências do meio do ano. A expectativa é de que o jogador possa integrar rapidamente o elenco, participar de treinos e já estar à disposição para as rodadas decisivas da temporada. O torcedor são paulino sabe que 2025 pode ser um ano especial. Com um elenco em ascensão, um treinador promissor e uma torcida apaixonada, o Morumbi se tornou novamente uma fortaleza. E cada nova peça que chega fortalece ainda mais esse sonho de voltar ao topo do futebol sul-americano. Richard Rios, se vier, encontrará um clube com estrutura de ponta, torcida vibrante e um elenco com sede de conquistas. Um prato cheio para qualquer jogador que sonha em escrever uma história grandiosa em solo brasileiro. A paixão da torcida do São Paulo é algo que conquista até mesmo os adversários. E se o colombiano tiver sensibilidade, vai entender que aqui ele pode se tornar ídolo em pouco tempo. A entrega em campo é reconhecida e valorizada como em poucos lugares do mundo. A cada passo dado nas negociações, aumenta a empolgação.
O torcedor não vê a hora de ver a camisa 29 com o nome Rios estampado nas costas. Seria o início de uma nova era para o meio-campo tricolor, com mais pegada, técnica e personalidade. Claro que, como toda negociação, ainda existem obstáculos, mas o clima é de otimismo. Se depender da torcida, a hashtag é o Rios no Tricolor vai continuar fervendo até o anúncio oficial. Enquanto aguardamos, seguimos fazendo aquilo que sabemos melhor: apoiando, sonhando e acreditando. Porque torcer pelo São Paulo é isso. É viver com emoção, intensidade e esperança a cada notícia que surge. E se esse rumor se confirmar, não temos dúvida, o São Paulo vai subir de patamar. Richard Rios pode ser o nome que vai marcar essa nova fase do tricolor. E estaremos aqui, como sempre, prontos para aplaudir de pé. Vamos, tricolor! Que venha Richard Rios e que venha uma temporada inesquecível. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.